Boa noite, meus irmãos. É com grande prazer que a gente está aqui de volta. Não vendo a hora aí para a gente retornar ao nosso salão, às nossas reuniões presenciais. Mas, por enquanto, com prudência ainda, vamos manter esses momentos de reflexão, agora um pouquinho diferente, com o estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho. E daqui a pouco estaremos juntos. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Para começar o nosso estudo, vamos primeiramente elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que orientam a nossa casa, o nosso querido lar, ao nosso mentor, André Luiz, que vem incessantemente trabalhando para que possamos, em breve sãos e salvos, estarmos de volta para o abraço fraterno, para o toque de carinho, para o companheirismo que ao longo de décadas a gente vem exercendo, através do estudo dessa doutrina que abraçamos com tanto amor, com tanto carinho, que nos faz, a cada dia de estudo, desvendar um pouco mais sobre os ensinamentos de Ti, Mestre Jesus, e que possamos, ao longo desse breve estudo, acrescentarmos em nossas mentes, em nossas vidas e, principalmente, em nossos atos, as palavras por ti, de amor e caridade empregadas. Assim seja. Bom, meus amigos, hoje o estudo que ficou para a gente, ele é um estudo do Livro dos Espíritos, voltados a 3 questões do capítulo 1, da primeira parte, ou da parte primeira, voltada para o panteísmo. Mas eu não vou deixar de começar pela clássica pergunta, que é a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E a resposta dos Espíritos, tão sucinta quanto, diz: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos guardar isso, porque a nossa primeira pergunta, que é a pergunta 14, começa com um seguinte questionamento: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Veja que Kardec, ou a pergunta, coloca Deus numa posição um pouco diferente da resposta que os espíritos deram para a questão primeira, onde diz que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Aqui a gente está colocando Deus, nessa pergunta 14, como sendo uma consequência de uma causa. E é isso que os espíritos respondem. Se fosse assim, Deus não existiria, levando em consideração que Deus é a causa primária de todas as coisas. Mas, se ele passa a ser a resultante de todas as forças e de todas as inteligências, Deus passa a não existir.
Porque Deus não existe porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Deus é causa primária. Deus é onipotente, é onisciente, onipresente, único, soberanamente justo e bom. Ele é o Criador e não a criatura. E eu vou dar uma segurada, porque a gente tem mais um parágrafo aqui, e eu vou trazer ele por último para a gente pensar, fechar nossa reflexão de hoje. Na pergunta 15, vem o seguinte questionamento. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. Ou seja, Deus está subdividido, presente em todos os lugares, não pela sua onipresença, mas por fazer parte de todas as frações do seu todo. E aí a resposta dos espíritos é sempre maravilhosa. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Veja a gente exercitando o nosso egoísmo, né? É a gente exercitando a nossa vaidade. E quantos de nós, quando encarnado, quando tivemos em posições de liderança, assim nos exercitamos querendo ser Deus. Nos colocamos como sendo o Todo-Poderoso. Né? Por quantas guerras e por quantas batalhas, e ainda hoje temos elas, nós nos colocamos em posição de divindade. Em posição de que, ao invés de praticar o amor e a caridade, exercitamos o egoísmo e a vaidade. Em nome de Deus. Na nossa pergunta 16, e como eu falei, o nosso estudo não é um estudo muito grande, ele é um estudo de reflexão sobre essa teoria, esse conceito que é o panteísmo. Pretendem os que professam esta doutrina, a panteísta, achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Ou seja, espalhando frações de Deus por todos os lugares, em todas as partes, o que a gente pode dizer disso? E aí os espíritos, em 2 frases, respondem. O que se pode opor disso? A razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. A hora que colocamos Deus na posição de matéria, nós estamos tirando dele uma de suas atribuições, ou melhor, uma de suas características elementares, que é a imutabilidade. Nós, como matéria, estamos suscetíveis a alterações. A gente vê que o nosso corpo vem mudando, não numa encarnação, mas ao longo de séculos e séculos de encarnação, há adaptações da matéria orgânica. Os mundos evoluem, mas não evoluem porque são Deus. Deus é criador e não criatura.
As criaturas, procurando uma superioridade ou uma perfeição relativa, procuram ser Deus. E aí, através do estudo, através das vivências, através das suas adaptações, ela vai progredindo, ela vai evoluindo intelectualmente e, de preferência, evoluindo moralmente. Então, trazer Deus a um plano material ou uma materialidade nada mais é do que uma falta nossa de conseguir exprimir o que é Deus. Nós, infelizmente, até com o português, que é uma das línguas mais ricas em termos de vocabulário, nós não temos palavra para exprimir o que realmente é Deus. Nós temos um sentimento de que um ser supremo, uma superioridade, com uma inteligência superior à nossa, nos comanda. Porque até mesmo o ateu, na hora do aperto, grita: ai, meu Deus, me ajuda. Porque é nessa hora que aquele consciente, aquele subconsciente, aquela inteligência individualizada em nós, que nós chamamos de espírito, ou melhor, nós em espírito, sabemos da existência de um ser supremo. E é aí que a gente precisa se agarrar. E é aí que, para a gente encerrar, eu vou voltar na resposta, no segundo parágrafo da resposta 14, da pergunta 14, que fala. É quase que assim, gente, para de discutir. Os espíritos falam o seguinte: Deus existe. Isso não podeis duvidar. E é esse o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Não adianta a gente ficar elucubrando, procurando hipóteses, teorias, teoremas, corolários e tal, para a gente tentar definir, uma vez que Deus não abriu essa porta para a gente. Nós não estamos num nível de evolução intelectual e moral que possa fazer com que a gente compreenda efetivamente o que é Deus. Mas, efetivamente, ele define que ele existe. Então, isso não vos tornaria melhores, ante um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tende bastante coisa que vos tocam mais perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições. Deus já é perfeito, já é o Pai misericordioso que está nos dando a oportunidade de olhar para dentro. É o conhecer-te a ti mesmo. Quantas imperfeições a gente ainda tem no nosso dia a dia? Não é nos elevarmos a uma missão que seja digna de comparação aos grandes missionários da Terra. Cada um tem sua cruz, cada um tem sua missão a seguir, cada um tem seu exemplo a dar. Então não vamos perder tempo tentando definir aquilo que a definição de hoje já basta. Procuremos entender que, nos conhecendo melhor, arrancaremos de nós orgulhos, vaidades, egoísmos. Trabalharemos melhor em prol do próximo, que foi o que Jesus procurou nos mostrar desde a sua estada na Terra até os dias de hoje.
A nossa ação tem que ser em prol do próximo. E não esqueçam, o próximo está próximo da gente. A gente não precisa sair numa missão grandiosa, largando, por exemplo, os entes queridos em casa precisando de ajuda. Saibamos trabalhar aqueles que estão efetivamente ao nosso lado, fisicamente falando, e assim trabalharemos continuamente aqueles que não estão tão próximos assim. São aqueles da rua, são aqueles amigos do trabalho, são aqueles amigos do lazer, aquelas pessoas que tiveram infância com você e que têm problemas iguais aos problemas que você tem, ou talvez, e muito provavelmente, até piores. Então, deixai consequentemente de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Ainda assim, eu pondero com todo carinho de que tenhamos persistência, tenhamos resignação em procurar estudar cada vez mais, em procurar melhorarmos cada vez mais. E assim, as portas que hoje nos parecem obscuras e nos parecem impenetráveis, tornarão-se penetráveis. Talvez não nessa encarnação, mas nas futuras. Mas a gente só vai saber disso se utilizarmos os nossos aprendizados em prol do próximo. Fazer da lei da caridade a nossa bênção do dia a dia. Fazer da lei de amor a nossa confidência das coisas que são efetivamente necessárias à vida. Muito obrigado, meus irmãos, por esses minutos de reflexão, que possamos todos, termos uma excelente semana e estarmos novamente juntos, seja aqui de forma virtual ou presente na nossa casa. Muito obrigado. E possamos todos, encarnados e desencarnados, evoluir junto. Sabemos que a interferência dos espíritos, essa troca de informações, é cotidiana, é diária. Que possamos sempre estar em equilíbrio para que estejamos juntos daqueles amigos espirituais que nos inspiram nos momentos de decisão a melhor opção. Mesmo sabendo, Senhor, que a nossa decisão é de responsabilidade somente nossa, porque o livre-arbítrio cabe a nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a Ti, Mestre Jesus, pelas inspirações do dia a dia em cada um de nossos corações. Que saibamos retribuí-las em atos de amor e caridade. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Mestre Jesus, louvado seja nosso mentor, André Luiz. Assim seja. Fiquem todos com uma excelente semana. Tchau, tchau.
Ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com Ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana